Fala, jovem, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse Frozen Cast. Aqui nós falamos sobre anestesia, sobre oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, sobre a vida fora da matéria e talvez um pouco sobre medicina. Ao vivo no Bivac Studios, ou Copa Studios, em Copacabana, Rio de Janeiro. Jovem, você já ouviu falar de médico à moda antiga? É como a gente fala daquele cidadão que, com carinho, aquele médico super inteligente, dedicado, que sabe de tudo, que sabe explicar tudo de forma altamente contundente, fala palavras complicadas e mesmo assim você entende e ao mesmo tempo é um cirurgião de ponta. Nada disso é exagero desse cara que eu tenho prazer na vida de chamar de amigo. Dr. Andrew Marinho, senhoras e senhores, muito obrigado por abrilhantar esse nosso espaço. Obrigado, eu que agradeço. Prazer te ter aqui. Eu que agradeço o carinho. Tava de férias, tava viajando. Foi pra onde, Andrew? Fui pra Argentina. Fui pra parte sul. Passei um diazinho em Buenos Aires, mas fui pra parte sul. Peguei o Calafate, o Ushuaia, vi a neve a primeira vez, foi muito bonito, muito legal. Que bom. Meu querido, primeira pergunta que geralmente eu gostaria de fazer é como você foi escolhido pela medicina? Isso é uma história engraçada. Porque, na verdade, eu nunca quis ser médico. Eu sempre quis fazer história. A medicina nunca tinha sido uma opção para mim, na minha cabeça, pelo menos. Embora meu pai sempre tivesse falado assim, faz medicina, que é legal e tal. Meu pai não é médico, minha mãe não é médica. Mas eu sempre tive a vontade de ser mais de humana, sempre tive mais esse lado, assim. Então, eu gostava muito de história. Então, meu primeiro vestibular foi para história, não foi para medicina. Acabou que o irmão de um tio meu, ele começou a ficar falando para mim, não, faz medicina, que é bom, uma carreira boa, etc. E aí, eu meio que fiz vestibular no ano seguinte e acabei passando. Passei para a Universidade Gama Filho. E fui me descobrindo dentro da universidade, né? E foi uma grande surpresa mesmo, porque na minha família, quando adolescente, ninguém esperava que eu fosse me tornar médico. Então, antes de entrar para a faculdade, eu tive dread, largador, eu era um pouco mais, um visual um pouco diferente. E aí, depois que eu entrei para a faculdade, realmente, eu fui me encontrando dentro da faculdade, eu fui me encontrando com a medicina. Então, eu fui me apaixonando de verdade. Então, a medicina é uma paixão que eu fui descobrindo já dentro da universidade. E nesse contexto, como que a oftalmologia apareceu para você? Então, esse tio, ele é ex-marido da irmã da minha mãe, né? Ele é oftalmologista. O irmão dele que ficou me estimulando, né, a fazer medicina, tio Wilson, gente boa. Porque o irmão dele, o Aslon, né, ele era médico, ele tentava convencer todo mundo a fazer medicina. O tio Wilson é uma pessoa maravilhosa. E o Aslon, então, que era o ex-marido da minha tia, ele me convidou, falou assim, cara, faz, acho que vai ser bacana para você e tudo. E aí, como ele é oftalmologista, acabou que eu já entrei na faculdade pensando em oftalmologia, né, de fato. E aí, as coisas foram se encaminhando para esse ponto mesmo. E aí, durante a faculdade, eu sempre buscava algumas coisas em relação à oftalmologia. Na faculdade mesmo, a gente criou a Liga de Oftalmologia, que na época, pela Gama Filho, o professor, né, um dos chefes da cadeira era o professor Yoshifumi Miyamani, e a gente montou a Liga com o professor Yoshifumi Miyamani, e ele sempre foi uma pessoa muito, muito aberta, muito querida também, deu muito apoio para a gente. Entrei como monitor de oftalmologia da Universidade Gama Filho, que a gente atuava no Hospital da Piedade. E, na época, um dos professores era o professor Yoshifumi e o outro professor era o professor Molina. E aí acabou que a córnea já começou a se desenhar para mim naquele momento. Então, o primeiro contato que eu tive com oftalmologia dentro da universidade, né, depois da cadeira, na parte de internato, de monitoria, foi no ambulatório de córnea do Hospital da Piedade, acompanhando o professor Molina, eu já como monitor. E aí, quando acabei a faculdade, a oftalmologia já era uma certeza. E aí, quando você termina a faculdade, você já entra na residência de oftalmologia. Você foi para onde? Na verdade, como é que funcionava antigamente? Eu fiz prova para o CEPOA,
que o professor Molina, inclusive, era um dos diretores do CEPOA à época, e o meu sonho era entrar para o CEPOA, meu sonho era ser cepoense, né? Então, eu fiz o primeiro curso, eu ainda não tinha terminado a faculdade, eu fiz a primeira turma, eu fiz um curso em 2000, eu formei em 2013, então eu fiz o curso de 2012, e eu já não sabia que eu não faria prova naquele ano, depois fiz o curso de 2013. Perdão, eu fiz fiz 2013, que eu formei no meio de 2013, e depois, em 2014, eu fiz para valer. E aí eu não passei. E aí, na época, as primeiras vagas eram CEPOA e as vagas subsequentes eram vagas do IBAP, né? E aí acabou que eu fiz... eu não fiz a parte prática no IBAP, mas eu fiz a parte teórica no CEPOA. E a parte prática eu fiz junto lá com o meu tio, o Ângelo. E aí acabou que foi aí que eu comecei a minha caminhada na oftalmologia mesmo. E como é que você fala em relação a planejamento de carreira? Porque você é um mentor. O mentor é diferente do professor. O professor ensina aquele conteúdo, eventualmente ele treina o aluno para o conteúdo, mas o mentor não. O mentor, ele gera transformação na vida das pessoas, e você tem uma multidão de pessoas que são seus fãs e você mentora as pessoas de todo tipo de classe. Você mentora aluno de medicina, você mentora residente, você mentora médico já especialista, você mentora secretária, você mentora enfermeiro, você mentora todo mundo. Como foi o seu processo de escolha e caminho de carreira? Ao mesmo tempo que foi algo não programado, foi algo de alguma forma pensado. Na faculdade, quando no final da faculdade, eu tinha 2 objetivos, que era, depois de me formar, que era fazer uma cirurgia de catarata e puncionar um acesso venoso profundo. Então, porque eu sabia que quando eu me formasse, eu ia ter que trabalhar em emergência, e acesso venoso profundo, intubação, era uma coisa que para mim era muito importante para quem trabalha com emergência. E a cirurgia de catarata também era algo que eu queria muito, porque eu já acompanhava as cirurgias antes de me formar na faculdade. Então, assim, não foi algo muito pensado, eu não fiz nenhum curso para isso, eu não pensei em ser um mentor, mas naturalmente, na conversa com as pessoas, naturalmente na forma com que eu conversava e as pessoas de alguma forma enxergavam em mim alguma referência, eu dava algumas dicas ou alguns pensamentos ou explicava da forma com que aconteceu para mim, da forma com que funcionou para mim. E eu acho que talvez tenha sido isso ali que tenha me levado para isso. Não de forma intencional, mas acabava sendo, acho que ali, uma referência de alguma forma. Perfeito. E você entrou para o CEPOA? Não. Eu, na verdade, não entrei, né? Eu fiz a parte teórica lá. Mas fiz a apresentação da monografia. Minha monografia eu terminei... A gente fez a apresentação em 2015, se eu não me engano. Fiz a minha monografia em pigmentações corneanas. O Dr. Molina era o meu orientador à época. E terminei a oftalmologia e aí caí no mundo, né? Eu já fazia emergência desde que eu me formei. E aí depois eu comecei a atuar em oftalmologia também. Nesse momento que eu começo a atuar em oftalmologia... eu estava justamente nessa diferença de mundos, né, onde eu estava fazendo a transição da emergência para a oftalmologia. E aí, nesse momento, eu comecei a buscar lugares, né, para trabalhar. Eu já trabalhava lá com o Ângelo. E aí, chegou um momento que eu, dentro do consultório, atendendo os pacientes, eu via as coisas, eu via as alterações, eu via as doenças, e eu olhava para o lado, olhava para o outro, e só tinha eu e o paciente. Então, ali, aquele momento que foi um momento que eu falei assim, cara, eu não quero só fazer isso. Eu não quero só estar dentro de um consultório, eu não quero só não dividir isso com ninguém. Eu quero dividir esse momento de felicidade com outras pessoas, né? E aí surge, em paralelo, houve mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos aí desse interstício, e eu estava meio, entre aspas, perdido, porque apesar de já fazer oftalmologia, eu aceitei o convite para ser coordenador numa emergência, no hospital Irajá, enfim, e dava plantão no Salgado Filho, dava plantão no Hospital Pasteur, na rotina da emergência, e, bom, e aí eu
surgiu a oportunidade de entrar para fazer o fellow de córnea, né? A minha prima, na época, a Ingrid, filha do Ângelo, também era residente do Oculistas, estava rodando lá, e aí um dos preceptores da córnea lá, o Dr. Paulo Felipe, tinha acabado de entrar na clínica, estava com a ideia de começar o fellow, né? Então já tinha um fellow rodando lá, que era o Farley, alguns meses antes, e logo depois eu me candidatei, fiz a entrevista e acabei sendo aceito lá. E aí começou, né, foi a primeira turma de fellow de córnea, né, recente, né, porque antigamente não se dava esse nome, né, mas, enfim, outros corneólogos famosos também já tinham passado por lá, o Dr. Renato, etc. Então, ali a gente começa a primeira turma de fellow, e ali que eu começo a ter contato com o residente dessa forma, né, de uma forma como um preceptor, ou como um explicador, ou alguma coisa assim. E ali é onde eu verdadeiramente me encanto pelo trabalho, sabe? É ali onde verdadeiramente eu me sinto potente, é ali verdadeiramente onde eu começo a fazer as coisas de uma forma muito natural, muito gostosa, muito prazerosa. Então, foi naquele momento que eu me descubro como oftalmologista, ou como profissional, ou como uma pessoa que estava realmente entregue ali àquilo tudo. E aí eu começo o fellow ali, mais ou menos em 2018, no mês de 2018, e é uma mudança de paradigma, porque eu tenho que abrir mão de muitas questões financeiras, muitos trabalhos, né? Mas aí eu também começo a fazer essa virada, esse turnover aí sobre a oftalmologia, onde eu começo a largar, abrir mão daquela segurança dos salários de emergência, de tudo, e passar para um mundo de algumas incertezas, mas sabendo que a oftalmologia era algo que eu queria. E tinha uma coisa que me incomodava muito, que eu acompanhava o paciente, principalmente do ceratocone, eu iniciava o atendimento dele, fazia o diagnóstico, fazia tudo, chegava na hora de fazer o transplante, eu encaminhava para outro colega. Então, a ideia do fellow era também fazer transplante de córnea, que era algo que eu buscava, porque era o final da linha do tratamento, às vezes, né, nem sempre, para esses pacientes. Então, quando chegava nesse momento, eu tinha que abrir mão, entre aspas, desse paciente, ou eu tinha que encaminhar esse paciente para outro colega. Então, o fellow ele foi muito motivado por isso, né? E no fellow foi aí que eu tive esses primeiros contatos com os residentes do CEPOA, né? Quando eu comecei a ter contato ali com a estrutura novamente, voltar à casa, né? E participar da vida prática, porque eu participava da vida teórica. Era uma coisa mais dicotomizada, as aulas eram à noite, eu não vivia o dia a dia do ambulatório. Eu passo a viver o dia a dia do ambulatório, ver as angústias, os sofrimentos dos residentes, dos pacientes, do serviço, né? da instituição, então foi muito bacana. Mas você é um líder, né? Você tem um perfil de centralizar e rapidamente você entra no ambiente e muito rápido você é chamado para ocupar um cargo de liderança. Em pouco tempo você virou preceptor, em pouco tempo você virou coordenador ali daquele sistema. Você hoje é chefe do serviço de córnea do IBAP, não é? Sou. E hoje você é o coordenador do Ambulatório Geral do Centro Carioca do Olho. Exatamente. Fica acumulando chefias. Você deixou de ser o coordenador da emergência lá do Irajá. Exatamente. E é isso, é a vida. E você tem o maior banco de imagens que eu conheço. É verdade, é verdade. Eu gosto muito de documentação, de fotografia. Sempre gostei muito de fotografar o olho. Assim que eu me formo, o primeiro celular, smartphone que eu tive de verdade, era assim que eu me formo, eu consegui ter dinheiro para comprar um. Até porque a tecnologia não era tão desenvolvida naquela época, antes, né, do iPhone 3, do iPhone 4. O primeiro iPhone que eu tive foi o iPhone 5. E aí eu começo a ter a possibilidade de documentar, de fotografar. E eu sempre fui meio curioso com algumas coisas, então eu pegava Atlas, eu gostava de ver Atlas, ficava folheando. O meu primeiro livro-texto foi o Kansk, eu olhava, eu virei o Kansk de cabeça para baixo 2, 3 vezes. Então eu vi aquilo e falei, cara, eu já vi isso no livro, não, deixa eu guardar para mim. E eu comecei a fotografar. Então essa possibilidade que o smartphone começou a trazer para a gente, né, da gente ter a facilidade de fotografar, comecei a fotografar, comecei a gostar disso, ficar bom em fotografia de alguma forma. Na época, o Rafael Almeida também era um preceptor do CEPOA e também foi preceptor no IBAP. O Rafael tinha um projeto dele na época que era o iVisio, e aí ele queria trazer justamente também imagens para o iVisio. E ele na época me deu um adaptador para a lâmpada de fenda. O Rafael sempre foi um cara muito gentil, muito generoso. E aí eu comecei realmente a tentar melhorar a qualidade das fotos que eu tirava, tentar mais ter alguns insights, né?
O Dr. Molina mesmo já fotografava, fotodocumentava, mas com máquina analógica, assim, era uma coisa muito interessante. Eu tenho alguns slides dele, que à época, quando ele começou a me convidar também para apresentar o curso de iniciação, né, de oftalmologia no CEPOA, ele me deu alguns bancos me prestou alguns bancos de dados dele, com fotografias, tudo originais, assim, anel de flash, aquele negócio que era difícil às vezes de você ver, ele tinha fotografias lindas, assim, de alterações corneanas, então também veio por essa influência ali do Dr. Molina, que já tinha esse banco de dados, e eu gosto muito de documentar, e eu costumo dizer que eu sou médico oftalmologista, né? Então, antes de tudo, eu sou médico, a medicina não sai de mim. Então, se alguém perguntar alguma coisa sobre um remédio, um antihipertensivo, eu vou me meter, eu vou trocar ideia, vou conversar. Sou oftalmologista e sou especialista de córnea, mas tudo que envolve oftalmologia, praticamente, eu estou tentando ali fotografar de alguma forma. Então, sei lá, eu tenho 25 mil fotos na minha galeria e praticamente, sei lá, 80% disso é olho. É praticamente um atlas. É isso. É um projeto que eu acho que cada vez está mais próximo. Quando eu penso num atlas, assim, eu fico olhando assim, pô, atlas de córnea, tem um Krasmer, né? Então, caraca, o atlas de córnea do Krasmer, né? Um cara que era de uma universidade, de um serviço onde tinha muitas coisas, né? Quase todas as coisas mais raras se concentravam ali. Então, eu fico pensando assim, pô, será que eu estou nesse nível, né? Mas eu tenho bastante coisa. Eu acho que ainda tem que melhorar mais, e óbvio que sozinho eu não vou conseguir montar isso, a gente vai ter que ter colaboração, mas um atlas de córnea é uma ideia que não está muito distante. Só, né? O atlas de córnea do Dr. Andrew Marinho. É isso, é a referência. O mundo mudou, né? Sim. Como você falou, você tem o mundo na palma da sua mão com o celular. Você consegue documentar. Quantos médicos antes da gente não conseguiram documentar as suas experiências? Exato. Ou apenas em papel, porque era tudo incipiente. O próprio Dr. Molina tinha slide, usava a máquina analógica. Com certeza. Poxa, que maneiro. Estou entusiasmado com esse projeto do Atlas de córnea, mas não é só um celular que você carrega com você, porque o médico, a moda antiga, ele maletava, ele tinha na bolsa, tinha esteto, tinha éter, tinha gases, tinha tudo, e você tem um maletão, você tem ultrassom, você tem lâmpada de fenda. Sim. Como é que você usa o seu projeto de atender o paciente em casa ou o paciente internado? Sim. E esse outro projeto também começou quando, lá em 2014, ainda com o início da residência, como eu trabalhava no Hospital Pasteur na emergência, houve uma demanda no hospital sobre oftalmologia, sobre parecer. E, na época, o Aslo, né, ele foi convidado para responder os pareceres lá, e quem respondia basicamente, junto com ele, era eu e o Nicolas, né, que é o filho dele também, o filho mais velho dele, e a gente começou respondendo os pareceres lá. E aí eu comecei a me deparar com esse universo da avaliação intra-hospitalar, né, de um paciente oftalmológico sem ter uma estrutura oftalmológica, né, que era ter que examinar o paciente de alguma forma, dar algum panorama oftalmológico para o clínico, né, sem as ferramentas necessárias que de repente a gente teria ou facilmente disponível ali como a gente tem no consultório. Então, quando você carregar uma lâmpada de fenda para o hospital é uma coisa, né, uma logística muito complexa. E um hospital geral, né, na maioria das vezes não tem serviço de oftalmologia. Quando tem, normalmente são os hospitais universitários, né? Então, essa logística é algo um pouco mais complexo. E aí eu senti a necessidade de começar a adquirir apetrechos, né, e instrumentos para poder fazer essas avaliações. Então, aí eu comecei a investir no oftalmoscópio melhor para mim. Eu comecei a comprar alguns tipos de lanterna, né, de alguma forma tentar levar o azul de cobalto, né, para poder diagnosticar as úlceras. Comprei um OBI, pensando em fazer mapeamento de retina no paciente no leito, né, as avaliações de fundoscopia são muito solicitadas no hospital geral. E a lâmpada de fenda foi uma das oportunidades que foi surgindo, acabei comprando lâmpada de fenda portátil, e aí também acabei comprando um tonômetro portátil, e também comprei ultrassom. Foi um pouco antes até de eu entrar para o Fellow de córnea, eu tinha comprado um ultrassom portátil justamente com esse objetivo, né, de conseguir fazer uma ultrassonografia avançada
e de alguma forma ele trazer engrandecer ali o diagnóstico na beira do leito, digamos assim. E aí nisso eu criei uma estrutura para poder fazer os pareceres, onde naturalmente essa estrutura também está pronta para poder atender o paciente no seu domicílio, né? Então os pacientes que têm dificuldade de mobilidade, uma vez eu tenho alguns colegas que são geriatras, são clínicos, tem uma colega, a doutora Camila Porbert, ela é de Campos, ela mora no Rio, mas ela é natural de Campos. E a Camila, geriatra, atendia uma paciente numa residência, né, geriátrica, e uma paciente extremamente culta, ela lia em francês, em italiano, e aí a grande dificuldade dela, uma paciente tinha tido uma fratura de fêmur, estava acamada, não tinha indicação de mobilização, ela tinha um diagnóstico prévio de DMRI e ela não estava mais conseguindo ler os livrinhos dela, né, fazer as leituras dela, que era basicamente a única coisa que ela conseguia fazer restrita ao leito, né, que era ver televisão e fazer as leituras. E aí ela falou assim, André, eu preciso muito de ajuda com essa paciente, você consegue ajudar? E aí eu fui lá na casa geriátrica, levei minha caixa de armação de prova, né? Levei um lensômetro portátil, que eu também tinha adquirido um lensômetro portátil, fiz a lensometria dela e fui fazendo com a caixa de prova a refração dela para perto. E aí uma paciente que, apesar da condição clínica limitar, ela estava ali reabilitada novamente a conseguir enxergar e fazer o que dava mais prazer para ela naquele momento, que era a leitura. Então, eu acabei me estruturando, né, aos pouquinhos, e aí quem me ajudou a ter condições, né, de fazer isso, com certeza foram aqueles trabalhos de emergência, de clínica médica e tudo, que eu fui fazendo na época e fui conseguindo juntar um dinheirinho para montar o meu próprio consultório no Meia e também ter essa estrutura volante, digamos assim. Então, é um projeto que também está iniciando, está em fase já de finalização, de estruturação. Muita coisa eu já consigo fazer no domicílio, né, mas dá para fazer praticamente uma consulta completa. Mas é algo que ainda demanda muita estrutura para que eu consiga levar, e não é algo tão ágil. Eu estou pensando de algumas maneiras de conseguir agilizar melhor isso, com um autorrefrator portátil também, para conseguir fazer alguma coisa mais rápida, digamos assim, né? Porque senão, realmente, é o método antigo, né? Esquiascopia, retinoscopia, armação de prova, e a gente volta ali para os anos 1700, 1800, né? Mas mesmo assim, quando você pega o clínico que vai em casa, e hoje em dia ele leva um esteto, eventualmente um esteto eletrônico... Um esfigmo, né? Oxímetro. Oxímetro, principalmente depois da pandemia, sim, passou a ser um instrumento vital para esse tipo de cuidado. Só que quando você fala assim, o exame clínico aprofundado, você vai falar palpação, mas o exame oftalmológico completo que você faz tem pelo menos ali 5 exames e precisam de pelo menos 5 equipamentos diferentes. Sim. Fala para mim um pouco mais de tudo isso. Por exemplo, quando você fala do exame oftalmológico, a primeira coisa é a acuidade visual. Então, a primeira coisa, depois da anamnese, depois da conversa com o paciente, né, de entender a queixa dele, você vai partir para a acuidade visual, o primeiro exame que você faz, com e sem correção. E para isso a gente precisa de um anteparo ou de uma tabela, né, fixa, ou de alguma tabela digital para conseguir avaliar essa medição. Então, eu tenho um tablet que tem um software de acuidade visual, eu consigo fazer pela distância que o paciente está, e aí pode ser a partir de 1 metro de distância, eu consigo posicionar o meu tablet e fazer a acuidade visual do paciente, né, sem correção, e depois com correção através da armação de prova ou com a correção dele. Então, a minha maior dificuldade hoje ainda está na logística para refração, para poder liberar uma receita de óculos de casa. Mas, passando isso, tem sim a avaliação do olho, né, propriamente dito. Então, como as estruturas oculares são muito pequenininhas, é preciso ter um grande aumento para que você consiga ver com qualidade, né? Então, é preciso uma lâmpada de fenda, que nada mais é do que um microscópio, onde você tem lente de grande aumento e você cria uma fenda, um foco de luz em fenda, para você conseguir entender e você conseguir destrinchar a profundidade das estruturas oculares, né?
Então, a lâmpada de fenda portátil, ela vem para isso, é um instrumento fantástico. Eu consigo olhar a minúcia do olho, examinar a córnea, examinar o cristalino, a íris, se tem alteração na córnea, em qual profundidade da córnea, se tem alteração na conjuntiva, né? E depois desse passo, aí tem o OBI, né? Que é o oftalmoscópio binocular indireto, que é um capacete com uma fonte de luz e você usa uma lente de anteparo também, uma lente de 20 dioptrias, na maioria das vezes, para poder fazer um mapeamento ou uma fundoscopia. Hoje em dia, a tecnologia, né, acaba que traz algumas coisas de forma até meio que sem querer. Então, sem querer, a gente foi descobrindo que se você posicionar uma lente de 20 no olho do paciente com ele dilatado e o seu celular, você consegue fazer uma fotodocumentação, uma videodocumentação do fundo de olho. Você não vê com o detalhe que você precisa, mas dá para fazer uma boa avaliação ali também. Então, o OBI eu posso usar ou não, mas, enfim, de qualquer forma você precisa da lente. Então, o OBI é uma coisa, a lente é outra, são mais 2 itens, né? A própria colírio de fluoresceína que você usa, e aí as lanternas de azul de cobalto, a própria lâmpada de fenda vão poder suprir aquilo ali, avaliar olho seco, tudo isso a gente consegue avaliar também no domicílio. Depois disso, então, eu faço a tonometria, que eu tenho um tonômetro portátil também, um tonômetro de Perkins, que é possível você fazer, inclusive, com o paciente, porque a tonometria de aplanação é uma forma, hoje em dia, talvez mais fidedigna de você aferir, ou mais bem estandardizada de você aferir a pressão intraocular. E o problema do tonômetro de aplanação de Goldmann é que você só consegue fazer ele com o paciente sentado, né, de frente para você. O tonômetro de Perkins, não. Você consegue fazer o paciente à beira do leito, deitado, de cabeça para baixo, na posição que ele tiver, você consegue medir a pressão intraocular. Então, o tonômetro de Perkins também foi outra coisa que eu adquiri, e aí a gente consegue fazer essa medida da pressão intraocular. A fundoscopia ali, a gente acaba fazendo ou de forma direta ou indireta, né? Também eu levo meu oftalmoscópio direto, que eu sou da escola de fazer oftalmoscopia direta, muita gente não está acostumada, ou nem tem oftalmoscópio direto, usa lente de 20, de 78 ou de 90 direto, mas eu gosto de fazer oftalmoscopia direta também, acho que tem seu valor. E, bom, depois dessa avaliação, eventualmente eu levo ultrassom também, se houver indicação. Então, recentemente eu acompanhei uma paciente, que o Dr. Francisco de Assis, me pediu um auxílio para a gente ver em conjunto uma paciente internada com uma possível esclerite posterior. E aí eu levei o ultrassom para o hospital também, fiz uma avaliação, uma ultrassonografia, tinha o sinal do T clássico, né, aquela inflamação grave do nervo óptico, né, realmente uma esclerite difusa, uma paciente com um quadro muito grave, inclusive, a gente está acompanhando ainda no consultório, ela está melhorando, mas ainda inspira um pouquinho de cuidado, mas assim, todos esses instrumentos são aí mais artifícios para a gente conseguir. Eu costumo brincar com o paciente, quando eu vou ver um paciente no hospital, e nem sempre eu vou com toda essa estrutura. Eu converso com o plantonista, com a pessoa que tem ali, que está me pedindo o parecer, e para tentar entender o que eu vou levar. Porque se eu ficar carregando isso tudo de um lado para o outro o tempo todo, alguma avaria, alguma coisa vai acontecer. Fora do contexto da insegurança que a gente tem, né, no nosso município / estado, né, porque eu também não rodo só no Rio, é Rio, Caxias, Niterói, né, então acaba que a gente vai para tudo quanto é canto. Então, aí eu tento direcionar para não ter que levar, né, aquele caminhão de coisas atrás de mim. Mas, basicamente, é isso que a gente consegue entregar ali numa consulta domiciliar. E tem isso, né, de ir na casa do paciente, né, de ter um pouco mais de tempo ali e conversar também de uma forma diferente. O paciente, quando ele entra no consultório, quando ele está na espera, ele já está tenso, ele está preocupado. Então, quando você vai para a casa do paciente, ele às vezes está mais confortável, mais relaxado, né? Tem a questão da comodidade. Muitas das vezes, pacientes mais idosos, né? Então, eu faço muitas avaliações domiciliares, que são pacientes que já são pacientes mais restritos, pacientes que têm mais dificuldade de deambulação, têm dificuldade de sair, às vezes não tem uma estrutura familiar tão grande que possa dar esse suporte. Então, por mais que a gente tenha hoje, né, o Uber, o táxi, você pega carro de qualquer lugar, mas mesmo assim, às vezes é mais difícil para alguns pacientes. Tem alguns pacientes que não querem se deslocar mesmo por preocupação, ou de violência, ou qualquer outra coisa assim. Na pandemia, a gente viu muito isso. Na pandemia, eu fiz bastante avaliações domiciliares de pessoas que não queriam se expor ao coronavírus, né?
Então, eu me empacotava todo, botava capote, gorro, luva, etc., para entrar na casa do paciente, mas entrava, não deixava o paciente ter propé, o que fosse ali a gente colocava, né, para poder entrar sem trazer risco para a pessoa, mas não deixar esses pacientes, né, que precisavam muitas das vezes, né, sem avaliação. E o exame é fácil, né, de fazer no paciente acamado, que tem déficit cognitivo grave. Eventualmente você precisa usar as duas mãos, eventualmente a mão que você está usando aqui você precisa de ajuda. Por exemplo, eu faço também, numa das unidades, duas unidades que eu faço parecer, hoje eu faço parecer em 4 hospitais, que é justamente muito parecido com a consulta domiciliar. E em 2 desses hospitais eles têm atendimento de pediatria. E eu faço fundo de olho também de recém-nascidos. Então, pacientes, bebês que nasceram expostos ali, principalmente às TORCH, né? Toxoplasmose, rubéola, CMV, sífilis. Então, existem algumas doenças que, quando o bebê está exposto ali na hora do parto, é importante que você faça a avaliação já no primeiro momento, para entender se tem algum problema e se tem que escalonar o tratamento, muitas das vezes, né? Então, assim, fazer fundo de olho de bebê é uma das coisas muito difíceis, né? Porque é que nem criança, quer dizer, é uma criança, né? Você abre o olho, o bebê não vai obedecer esse comando, né? E você tentar abrir aquele olhinho, né, com carinho, segurando uma lente de 20, com o celular na outra mão, ou bem na cabeça, realmente é mais complexo, Andrew, eu queria que você falasse para a gente de 1 ou 2 casos mais desafiadores que você teve na sua vida. Pode ser caso clínico que foi desafiador do ponto de vista do diagnóstico, ou por ser um desafio que a pessoa era difícil, tinha muitas comorbidades, ou pode ser até cirúrgico. Que você vier na sua cabeça que te marcaram esses casos, que eu gostaria de compartilhar. O primeiro caso que vem na minha cabeça assim, é muito interessante porque esse foi um dos grandes motivos, acho que foi o grande case assim, que eu apresentei quando eu fiz a minha entrevista para o Fellow, que foi um caso de um paciente de cirurgia refrativa. Então, apesar de eu já ter terminado a oftalmologia, de fazer córnea, eu não fazia transplante, mas eu já fazia cirurgia refrativa. E a cirurgia refrativa é uma cirurgia estética. O paciente está bem, ele enxerga bem, mas ele quer enxergar bem sem óculos, né? Então, não é um paciente que tem catarata, que está com uma baixa de visão e você restabelece a visão. Não é um paciente que tem transplante, que tem uma opacidade da córnea, você vai fazer um transplante e você restabelece, você reabilita a visão desse paciente. A cirurgia refrativa é você operar um paciente ígido, 100%. E quando eu comecei a fazer cirurgia refrativa, ao contrário do que hoje em dia acaba sendo a prática no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer na técnica de LASIK, não a técnica de PRK ou de trans-PRK. E eu fazia o LASIK com microcerátomo manual. Então, o Dr. Aurélio Casal foi a pessoa que me ensinou a fazer cirurgia refrativa. Um cirurgião maravilhoso, uma pessoa com um coração também enorme. O Dr. Aurélio fazia com microcerátomo manual e foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fiz os meus primeiros casos de cirurgia refrativa. E a cirurgia refrativa, e o Aurélio ele falava um negócio interessante para mim. Quando eu operava com ele, eu operava segunda-feira de manhã, que era a hora que ele operava. Então, eu marcava os pacientes segunda-feira de manhã também e levava e operava junto com ele. Os primeiros casos ele fez, eu só olhei, então depois eu sentei e aí depois ele falava assim para mim, a primeira cirurgia eu vou fazer, a segunda eu vou estar do seu lado, na terceira eu estou na porta, na quarta você não vai me ver. E aí eu comecei a fazer a cirurgia refrativa e aí a gente conversava depois da cirurgia, era sempre muito gostoso, e ele falava assim para mim, você é um azarado. Eu falei, por quê? A tua cirurgia não complica, cara. E aí, eu falei, graças a Deus, né? Aí ele falou assim, não, no dia que complicar, se você estiver sozinho, tu tá fudido. Pode falar isso aqui? Não sei. Na pior das hipóteses, a gente faz um pipipi. Pronto, você tá ferrado. E aí eu falei assim, eu olhava aquilo e falei, cara, não faz sentido. Cirurgia, né? Cirurgia é para dar certo, não é para dar errado, então não tem que complicar mesmo, não. Mas só complica quem opera. Se você não operar, você não complica. E aí, de fato, eu fui fazer uma cirurgia refrativa no paciente que era candidato a uma prova de serviço militar. Perdão, ele era para a Marinha, na verdade. E esse paciente, eu fui fazer a cirurgia dele, então, esse dia eu já marquei sem o Dr. Aurélio, já estava mais confiante, etc. E aí, na confecção do flap dele, houve uma despressurização do microcerátomo
E aí, na hora de fazer o corte da córnea, o corte ficou incompleto. E aí, bom, que a gente chama de buttonhole, seria um buraco, né, de botão. E aí, quando passou o microcerátomo, quando voltou, eu olhava assim, eu levantava a córnea, devolvia a córnea, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém, só tinha os técnicos. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu perguntei para o cara, o que eu faço? Ele falou, não sei. Eu falei, meu Deus. Aí eu devolvo a córnea para o lugar, boto uma lente de contato. Esse foi o primeiro olho direito. E a cirurgia refrativa eu faço os 2 olhos ao mesmo tempo. Primeiro um, depois o outro. E eu parei, olhei, aquele calor, né, da adrenalina no corpo suando. Eu falei, o que eu faço? Primeiro olho complicou, opera o segundo olho, não opero. Falei assim, pensei comigo, né, aquela conversa interna. Falei assim, bom, eu confio na técnica, eu confio em mim, eu confio no que eu faço. Eu vou operar o segundo olho. E foi a minha sorte. Porque eu faço a cirurgia, não desacoplo, o corte foi perfeito, fiz a aplicação do laser e acabou a cirurgia. E o olho direito eu não operei naquele momento. Bom, vamos falar com a família. Sentei o paciente na lâmpada de fenda, chamei a mãe, olha, aconteceu uma complicação, a mãe quase desmaiou. Naquele momento a gente teve que acudir a mãe, aquela confusão. A mãe se restabeleceu, eu expliquei, olha, aconteceu uma complicação. Está dentro do procedimento, pode acontecer. A gente não fez a cirurgia agora, mas a gente vai fazer e tal. Num segundo momento, tem que esperar cicatrizar primeiro isso, para depois fazer a cirurgia. E eu tenho certeza que a minha decisão de ter operado o segundo olho foi o que, entre aspas, me salvou. Porque foi a partir daí que a família entendeu e criou a confiança em mim de entender que procedimentos eles podem complicar, complicações são inerentes ao procedimento, e que que a maioria das pessoas não faz isso por dolo, e que eu não tinha feito por dolo. Aconteceu. E aí a gente vai programar agora de reoperar o segundo olho, e foi o que a gente fez. E aí eu programei para operar o segundo olho num momento um pouco mais à frente. A gente operou o segundo olho com uma técnica diferente, ficou ótimo, o paciente passou na prova depois. E o interessante foi que esse paciente não me procurou, faltando uma semana para a prova, que é o comum de acontecer, né? O cara procura você fazer a cirurgia, porque a inspeção de saúde é mês que vem, né? Então, tem um outro caso engraçado de cirurgia refrativa também. O paciente ele me procurou nessa condição, olha, eu vou fazer amanhã a inspeção de saúde, eu queria saber se eu posso operar. Eu falei assim, poder você pode, mas a sua inspeção amanhã, você não vai estar bem para amanhã. Aí o pai falou assim, doutor, o senhor faz um laudo dizendo que ele está em pré-operatório? Eu falei, faço. Ele fiz o laudo, ele apresentou para a banca acolheu. Falou, você tem um mês para operar. E aí, literalmente, eu corri para operar esse paciente. E eu fiz a cirurgia ficou boa, o paciente ficou satisfeito, ótimo, ele foi lá, fez a inspeção de saúde, passou. E aí ele foi para o TAF e ele ficou reprovado na corrida. Enfim, mas coisas da vida. E aí a cirurgia refrativa tem esses nuances, né? E é isso, é chamar a atenção disso. A pessoa muitas vezes ele vai para a cirurgia e ele acha que é uma coisa que é estalar dos dedos, né? Não, mas tem que ter uma preparação. Então, a pessoa quando começa um concurso público, ela tem que olhar para o edital e tentar se antecipar a tudo o que está acontecendo ali, né? Porque o cara só deixa para olhar para a inspeção de saúde, para o TAF, quando ele chega lá na frente, perto da avaliação propriamente dita, né? Então, foi esse caso de cirurgia refrativa que foi um caso bem interessante, assim, que foi o que me trouxe, assim, também para foi essa justificativa, foi contando esse caso, que eu acho que foi um ponto positivo na minha entrevista e que é algo que fez com que eu fosse admitido, sim. Esse caso foi um caso que me tocou muito. Tem vários outros casos, né, que vão acontecendo uma hora ou outra. Muitos casos com residentes, de discussão, casos de cegueira, né? Tem uma outra paciente que é a dona Yara. A dona Yara é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito querida. E a dona Yara ela é uma paciente que a gente acompanhava lá no Hospital do Olho de Caxias. É uma paciente que tinha uma doença autoimune, provavelmente, uma doença que o corpo ataca o próprio olho. Ela tinha um olho seco muito severo e ele já chegou para a gente num contexto de úlcera de córnea. E essa úlcera de córnea não melhorava com o tratamento, ela foi piorando e aí ela perfurou um olho e ela tinha um problema semelhante no outro olho. A gente fez um transplante quente no olho, depois fez no outro. Dona Yara acabou passando por umas 4 ou 5 cirurgias. Bom,
ela, infelizmente, depois de todas essas cirurgias, a visão não se restabeleceu mais. Ela evoluiu com amarose, né, com perda de percepção de luz. E a Dona Yara, enfim, é um caso muito grave, um caso que a medicina também, às vezes, tem limitação do que pode fazer, né? Mas a Dona Yara, inclusive, esteve lá no consultório. Depois ela me achou no meu consultório, começou a acompanhar comigo lá no MEA. E ela esteve lá, inclusive, esse sábado. E o mais legal da Dona Yara é que a Dona Yara, ela, naquela época que ela acompanhava no Hospital do Júlio de Caxias, eu levava paçoca para a galera. Então eu chegava no serviço, comprava uma paçoquinha, deixava ali, porque eu aprendi isso uma vez com um chefe de equipe no Salgado Filho, que ele comprava bala e deixava assim. Ele falou assim, para dar uma adoçada, e realmente às vezes você estava estressado, você passava ali, pegava uma bala, você dava uma relaxada. E a paçoca, para mim, veio nesse contexto. Caxias, o atendimento é tão denso, pela complexidade dos casos, pela logística do que é o hospital, que eu fazia isso para a galera, assim, para os colegas que estavam ali comigo, né? Para os fellows, e deixava a paçoca. E a Dona Yara via isso, né? Ouvia já, né? Não mais via, e a familiar dela também, e ela começou a levar paçoca para a gente nos atendimentos que ela ia. E aí, quando ela me achou no consultório, depois ela começou a levar paçoca no consultório também. Então, a Dona Yara é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que levo no coração também. E foram 2 casos, assim, tem inúmeros casos, né? Tem casos gravíssimos, né? Hemorragias expulsivas. Infelizmente, eu tive um caso uma vez, mas são múltiplos os casos, enfim. O cirurgião, ele tem uma responsabilidade muito grande, que no momento em que ele assume a cadeira de ser o cirurgião, ele é o líder e é o responsável por aquele evento que está acontecendo ali. Por mais que eventualmente você seja um empregado, um funcionário de determinado lugar, a partir do momento que você senta na cadeira, você é responsável por tudo que está acontecendo ali. Você é responsável por aquele paciente, você é responsável pelo cuidado daquele paciente, pela escolha da equipe, e passa por tudo. E aí você literalmente está sozinho. É você e você. Tem as forças superiores que você pode acreditar que estejam ali, e eu acredito que tem as forças superiores agindo ali, senão todo mundo seria cirurgião. Eu não tenho a menor condição de ser cirurgião, e eu valorizo todo mundo que senta ali para operar, sobretudo o médico que opera no microscópio. E ao longo da nossa conversa, você falou diversas vezes sobre mentores. Você é um mentor, você mesmo. E eu queria que você falasse especificamente sobre um mentor que te deixou um legado de responsabilidade, um legado de vida e de conduta, que é o Dr. Luiz Alberto Molina Mônica. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância deste homem na sua vida. Dr. Molina é uma pessoa, para mim, ao concurso, né? O primeiro contato que eu tive com o Dr. Molina era justamente disso. Eu escutava falar sobre ele na faculdade, eu escutava falar que ele era o professor de oftalmologia, e eu sempre escutei que o Dr. Molina era o cara da córnea. E quando eu comecei a acompanhar a oftalmologia, quando eu comecei a acompanhar o Dr. Molina, eu comecei a ter ali um parâmetro, né, de uma pessoa, né, que trouxesse, que era justamente a representação de algo a seguir, né, um ídolo, de alguma forma, né. Então, dentro da oftalmologia, de certa forma, o Dr. Washington foi uma pessoa que me introduziu no mundo da oftalmologia, uma pessoa que tem muita gratidão. Mas o Dr. Molina realmente é uma pessoa que, dentro do mundo da oftalmologia, principalmente dentro do mundo da córnea, foi uma pessoa que foi esse exemplo para mim. Então, eu comecei a acompanhar o Dr. Molina ainda como interno em 2010, eu acho. Da forma 2013, não, 2011. Em 2011 eu passo para a monitoria, passei em primeiro lugar na monitoria, e aí comecei a acompanhar o Dr. Molina. E aí, como é que a gente acompanhava na monitoria da faculdade? A gente auxiliava nas aulas que ele apresentava, e eu acompanhava o ambulatório dele. E o ambulatório do Dr. Molina no Hospital da Piedade era quarta-feira de manhã. E, infelizmente, o Dr. Molina tem um pouco mais de um ano, né, que deixou a gente, faleceu.
E eu fui buscar, e às vezes eu tenho muita dificuldade de me desapegar de algumas coisas. Então, o WhatsApp, por exemplo, eu tenho mensagem do WhatsApp 2016, para você ter uma ideia. E eu fui buscar as minhas conversas com o Dr. Molina, e eu tenho minha conversa ainda com ele. E o Dr. Molina, a gente, depois que terminava o atendimento, ou antes de começar o atendimento lá no Hospital da Piedade, na quarta-feira de manhã, ele parava na padaria, tomava um cafezinho e depois ia para o atendimento. E, às vezes, depois também, na hora de sair, também ele fazia isso. Muitas das vezes na hora de sair. E aí era muito engraçado, porque a gente saía do ambulatório, eu ia acompanhar ele como... Cara, eu tô com o Molina. Né? Eu não sabia o que perguntar, não sabia o que fazer, eu só queria estar do lado dele, sabe? E aí, esperar ele falar alguma coisa, ele sempre foi uma pessoa tímida, né? Quem conheceu o Dr. Molina sabe que ele era uma pessoa tímida, então ele não se abria muito. Aí, às vezes ele comentava alguma coisa ou outra. Então eu comecei a acompanhar ele às quartas-feiras de manhã no Hospital da Piedade. Fiquei de 2011 até acho que 2016 foi quando ele se aposentou. Ou seja, eu já tinha terminado a oftalmologia, eu já era médico, eu já tinha terminado a oftalmologia, ali foi antes de fazer córnea. E o Dr. Molina, eu acompanhava ele. Eu continuava indo quarta-feira de manhã lá para o Hospital da Piedade, né, sem ganhar nada financeiro ou material, mas, né, ganhando com intelecto, ganhando com sabedoria, com conhecimento. Frequentava lá o Hospital da Piedade às quartas-feiras, acompanhando ele no ambulatório. Né? E o pessoal brincava que, né, eu era filho do Molina, o filho do Molina, que estava sempre com ele ali, sempre atrás dele, né, sempre tentando ali pegar como uma rêmora, né, que fica ali com o tubarão, pegar alguma coisinha que sobra ali, né, de conhecimento e tal. Mas o Dr. Molina comigo sempre foi muito generoso. Porque o Dr. Molina, para a pessoa que era, né, para o conhecimento que tinha, pela posição que já estava, ele não precisava provar nada para ninguém. Mas é uma característica que eu trago comigo, que isso vem do Dr. Molina, que é, se o médico está ali, ele quer aprender alguma coisa, ele tem que estar disposto, ele tem que querer. Você não pode querer pelo outro. Então, uma das coisas que mais estimulava o Dr. Molina era pegar alunos que queriam aprender, que de fato queriam aprender alguma coisa. E hoje eu me vejo muito assim também. Hoje eu tenho contato com um residente em algumas instituições, e muitas vezes o cara vem tirar uma dúvida com você. E aí você tem duas formas de explicar. Você pode simplesmente dar a resposta para o cara, ou você pode explicar para fazer com que ele entenda. E muitas das vezes eu me pego nessa situação, onde uma pessoa vem tirar uma dúvida comigo e eu vou tentar explicar o porquê, eu tentar ensinar para a pessoa o que ele está me perguntando, e simplesmente você olha para a cara da pessoa, você vê que ele só quer que você dê uma resposta para ele. Né? Então, eu comecei, através disso que o Dr. Molina me ensinou, né, de uma forma empírica, eu comecei também, de alguma forma, a triar, não gastar minha energia também toda com todo mundo o tempo todo, só com quem está disposto realmente a receber energia ali. Então, o Dr. Molina sempre foi essa pessoa que foi um exemplo, né, dentro da carreira, dentro da parte oftalmológica, de conduta, de trato, né, com o paciente. Então, lá no Hospital da Piedade era muito bacana assim, ver o carinho que os pacientes tinham com ele. Era uma outra realidade de SUS, uma outra realidade de hospital, né, onde o hospital tinha agenda própria, tinha os pacientes próprios, ele fazia o próprio manejo. Então, sim, tinha um paciente que acompanhava com ele há várias décadas já. Né? Então, tinha uma família... As distrofias de córnea são doenças genéticas, necessariamente. Na grande maioria das distrofias de córnea, elas são autossômicas dominantes. Então, a prole vai ter a doença, né, provavelmente, de alguma forma, uma probabilidade muito alta. E tinha uma família, né, a família dos Barriolo, que era acompanhada no Hospital da Piedade, que era uma família que tinha distrofia látis. Então, praticamente todos da família passaram ali no hospital, daquela geração, algumas 3 ou 4 gerações passaram ali pelo hospital e passaram pelas mãos do Dr. Molina. Né? Então, assim, ver aquilo tudo, né? Tinham outros pacientes que, no final do ano, tinha um paciente que sempre levava um frangão para ele, assim, de presente. Né? Tipo, os pacientes eram muito carinhosos, assim, justamente pelo papel que ele desempenhava. Então, o Dr. Molina sempre foi um ídolo, assim, sabe? Aquela coisa... E agora a gente está perto da Copa do Mundo, né? O pessoal fala dos ídolos de futebol, Maradona, não sei o quê.
Pelé, e meu ídolo na oftalmologia, a figurinha que eu queria ter no meu álbum, né, de destaque para colar em qualquer lugar, a figurinha do Dr. Molina, que sempre foi o meu ídolo na oftalmologia, sempre foi o meu ídolo na córnea. É uma pessoa que eu procurei seguir, né, para continuar aprendendo com ele. É uma pessoa que me abriu muitas portas, com certeza. E o Dr. Molina é uma pessoa que sempre representou isso para mim, teve essa grandiosidade na minha vida, no meu dia a dia, né? E hoje uma das coisas que mais me toca e que me comove é justamente poder de alguma forma lembrar dele e honrar ele para sempre, porque é uma pessoa que merece todo o esforço que ele teve, toda a dedicação que ele teve, né? Na oftalmologia, ele merece essa homenagem, merece ser lembrado sempre. Muito obrigado. Você é um cara muito família. Você é muito presente na sua família, muito ligado à sua família. Teve uma criação muito boa. Você é um cara muito bem criado e você é um exemplo de vida para milhões de brasileiros que hoje em dia vão entrar na faculdade de medicina, porque você, sem ter uma ascendência médica vertical na sua família, sobretudo há 10, 15 anos atrás, mais de 15 anos que você entrou na faculdade. 13, está fazendo 13 anos, fez 13 anos esse ano. Você teve uma força... Não, 13 que eu finalizei, é verdade, eu entrei em 2007. Então, quase 20 anos a sua história na medicina e ter uma força... E para entrar muito grande, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua família, a sua ligação com a sua família agora. Sua mãe, seu irmão, seu pai. Engraçado, porque essa questão da família é justamente isso. Assim, eu nunca pensei em fazer medicina, mas meu pai sempre foi uma pessoa que ficava falando isso. Meu pai fez administração, ele chegou a fazer física, ele gostava muito de exatas. Eu nunca fui de exatas. Sempre achava matemática, não consegui, tinha uma dificuldade muito grande. E o meu pai sempre falou, faz medicina. Eu nunca quis fazer medicina, acabou que aconteceu tudo isso, eu me apaixonei pela medicina durante a faculdade e, de fato, sou muito feliz, completo, sendo médico. Adoro fazer o que eu faço de coração mesmo, de paixão. Eu só consigo trabalhar da forma louca que eu trabalho. Eu já trabalhei mais de 90 horas por semana em alguns momentos, 45 dias direto trabalhando sem parar um dia, porque eu amo o que eu faço, de fato. E quer seja isso dentro de uma emergência, atendendo um paciente grave, quer seja isso no meu consultório fazendo atendimento de oftalmologia de córnea, quer seja dentro de uma sala de atendimento do SUS, quer seja dentro de uma sala de atendimento do SUS com ensino, quer seja num hospital onde eu estou lá já com oftalmologistas formados, formando especialistas de córnea. Então, é onde eu sou feliz, é na medicina. E eu sempre tive uma relação um pouco conflituosa com meu pai, mas dentro de casa ele sempre falou sobre essa questão de fazer medicina e tudo. A minha mãe... Ela só tinha um objetivo na vida dela, que é que eu terminasse o 3º grau. Não importava o que eu ia fazer, não importava como minha mãe queria. O principal objetivo da minha mãe é: você tem que ter faculdade, ponto. Se você vai fazer arte, se você vai fazer história, se você vai fazer música ou boé, não importa, você tem que ter um 3º grau. E minha mãe sempre foi obcecada por isso. Então, o apoio deles foi fundamental, né, para que tudo acontecesse. Eu nunca fui pobre, eu nunca tive miserável. Graças a Deus, a minha família sempre teve condição de dar, né, o mínimo, o básico para alguém, né? Então, nunca me faltou comida, nunca me faltou presença, nunca me faltou nada dentro de casa. Mas a gente não tinha condições maravilhosas, né, financeiras. E eu sempre fui tido como uma pessoa preguiçosa, sabe? O André é preguiçoso, o André... Meu pai falava muito assim, o André quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. E, de fato, eu acho que não é que eu necessariamente era preguiçoso, eu acho que eu só não me sentia motivado. Eu só não tinha encontrado essa paixão. E aí, tanto que eu faço essa transformação, né? No dia da minha formatura, quando eu me formo, minha avó chega para mim e fala assim, olhou para mim e falou assim, quem diria, hein? Quem diria que você ia virar médico? E, de fato, foi uma surpresa para muita gente. Mas o mais interessante que foi esse apoio da minha família que fez com que eu chegasse nesse momento. Então, se não fossem por eles, eu não tinha chegado a isso.
Então, o primeiro mês de faculdade, quando eu passo para a Universidade de Gama Filho, foi uma felicidade. Muito bom, parabéns, legal. E agora, como é que a gente vai pagar isso? E o primeiro mês, meu pai tinha um Vectra. E ele vendeu o Vectra dele e pagou 6 meses de faculdade. Então, a gente sabia que os 6 meses estavam ali. O depois, se vira. E aí, enfim, meu pai estava num processo que ele tinha sido demitido do trabalho uns anos anteriores, estava em reestruturação. Então, era um momento assim, bem cabuloso, né? Bem nublado das coisas. Mas a minha avó e meu avô, por parte de mãe, conseguiram dar essa ajuda. Os meus avós paternos, eles já tinham falecido quando eu entro na faculdade, então eles faleceram, eu estava no 2º grau. Mas meus avós maternos realmente foram as pessoas que deram ali aquele suporte, sabe? De estrutura, de financeiro de alguma forma. Até eu conseguir pelo menos o FIES. Então eles me seguraram ali o máximo que deu, e aí eu consigo o FIES no meio da faculdade, que foi o que deu alívio das coisas, né? Ainda pago meu FIES, estou pagando até hoje, pago desde que terminei a faculdade, está lá, tenho maior orgulho, maior felicidade de pagar o FIES. Nunca entrei nos programas de desconto que tiveram. E todo mundo que via um programa de desconto, não sei o que, do FIES me mandava, mas não adianta, porque eu não sou inadimplente. Mas eu pago com uma felicidade, com uma satisfação, porque se hoje eu tenho condição de pagar o FIES, é porque o FIES me trouxe essa possibilidade, né? Então, a minha relação com a família sempre foi muito disso, assim. Minha lembrança mais antiga de família é Natal, sabe, essas coisas. Então, meus avós paternos, meu avô era português, veio de Portugal, migrou para o Brasil, fugiu lá de guerra, né, preocupado com alistamento militar. Meu avô foge de Portugal com 18 anos. Em 1950 ele veio para o Brasil. Ele só teve uma oportunidade na vida de voltar a Portugal, que foi em 95, né, quando o dólar ficou R$1 para $1, ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, se eu não for agora, eu não vou nunca mais. De fato, ele conseguiu ir e revisitar a família dele, né? Visitar o túmulo dos pais, que ele não teve oportunidade de voltar e tudo. E o meu avô, depois nunca mais teve possibilidade de voltar a Portugal e nunca mais voltou, mas teve uma oportunidade na vida. Ele encontrou um dos 7 irmãos dele também, ainda vivo, enfim. E minha avó, por parte de pai, também, uma pessoa muito querida, que a minha avó, ela tinha um irmão, interessante que a família do meu pai sempre foi uma família muito mais enxuta, porque a família do pai do meu pai era toda da Europa, os primos do meu pai, os tios do meu pai, todos eram portugueses, e da minha avó, que não era uma família muito grande, mas a minha avó tinha um irmão, e esse irmão da minha avó foi morar em Fortaleza muitos anos atrás, na década de 70. E aí, então, a família do meu pai era filho único, então a família do meu pai era uma família muito curta, eram meus avós, uma galera em Fortaleza, outra galera em Portugal. Então, assim, né, com as condições que a gente tinha, não tinha condição de sempre estar junto, ou de visitar, né, era sempre ligação, carta, alguma coisa assim. A minha parte, e a minha família materna, da parte da minha família, dos meus avós maternos, meus avós também sempre muito presentes, e pessoas muito queridas também, mas a gente teve de alguma forma assim essa influência grande, né, de família. Como é que eu vou dizer? A minha avó, ela é neta de italianos que vieram para o Brasil trabalhar na fábrica Bangu. A minha avó nasceu em Bangu. Então, assim, tem essa parte da veia da minha avó, que vem essa parte mais do italiano mesmo, daquela coisa, comida farta, e você faz comida para 2 pessoas, você tem comida para 5, né? Aquela coisa sempre muita comida, muita fartura, muitas coisas. O meu avô, por parte de mãe, é uma pessoa também vem com uma história de vida, né, de muito trabalho. Meu avô nasce no centro do Rio, né? O meu avô, sei lá, tinha também vários irmãos e uma vida muito sofrida, não era uma vida de tranquilidade. E então, da parte da minha mãe, junta essa parte meio que de Bangu, Itália, com meu avô que cresceu no centro, sabe? O pai do meu avô, meu bisavô paterno, ele trabalhava para a Irmandade da Igreja da Candelária.
Então, meu avô, ele contava que ele pequeno, ele ia lá para a igreja da Candelária ficar acompanhando o pai dele, ver as coisas que estavam acontecendo, né? E, enfim, meu avô cresce nesse contexto. Meu avô conta que ele via os desfiles de escola de samba, ele ganhava dinheiro no carnaval porque ele juntava caixote de feira, e na época dos desfiles de escola de samba, quando era na Presidente Vargas, ele vendia caixote para a galera conseguir ficar mais altinha, não tinha camarote, tinha nada, para ver os desfiles, né? Então, da minha mãe junta dessa parte, do meu pai junta com essa outra parte, mas assim, sempre pessoas muito carinhosas, assim, muito... Eu lembro, a minha referência de família é muito isso, sabe? E a imagem que me vem na cabeça é a imagem de Natal, de ver a galera toda reunida, Dia das Mães, Dia dos Pais. Meu avô sempre fez muita questão de juntar a galera, de juntar a família. Meu avô materno, né? Meu avô paterno também é uma pessoa que sempre esteve presente, né? Uma pessoa que tinha... Eu sinto muita... Não é angústia, mas eu sinto às vezes um pouco de pena de não ter conversado com mais maturidade com ele, para entender como é que foi isso, porque tipo, ele veio para cá, beleza, mas o que estava acontecendo, quais eram as angústias dele, tudo, né? E hoje, meu pai já é falecido, meu pai infelizmente faleceu em 2022, mas eu, minha mãe, meu irmão também é casado, e a gente eu tenho um sobrinhozinho, que é o Miguel, que há pouco tempo teve grave, também internado, tadinho, mas já teve alta, está em casa. Então, hoje a família muito é isso para mim. Hoje a minha família é minha mãe, o meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, esse núcleo que a gente tem. É muito isso para mim, que hoje, quando eu penso assim, o que você vai fazer no Dia dos Pais, por exemplo? Eu vou fazer o que o meu irmão for fazer, porque ele é o pai da vez agora, né? Tenho um aniversário de um filho de um amigo muito querido também no Dia dos Pais, sabe? Mas, enfim, é isso, assim. Dia das Mães, o que a gente vai fazer? Minha mãe decidia para onde eu vou, é isso. Então, quando você olha para trás, você olha aquele pequeno Andrew que queria morrer num barranco para ficar encostado, você acha que hoje em dia você olha para trás e fala assim, você está orgulhoso, meu filho? Você trouxe orgulho para o seu pai, você trouxe orgulho para sua família, você conseguiu, através do seu trabalho, visitar suas origens, origem familiar, você consegue liderar a população, tem orgulho? Sim. Acho que principalmente porque sempre foi tudo de forma honesta. Então, acho que esse valor da família sempre foi muito baseado nisso. Assim, depende do que você fizer, para onde você for, o que você for fazer da sua vida, que você faça de forma honesta. E eu acho que essa honestidade que faz com que o sucesso, digamos, entre aspas, né, bem entre aspas, ele aconteça para mim de alguma forma. Porque eu não faço nada para maltratar as pessoas, para fazer maldade com ninguém, eu faço para tentar entregar o meu melhor. Quer seja para o paciente, quer seja para os meus amigos, quer seja para os alunos, né? Então, assim, eu sou muito orgulhoso, eu não acho que a minha história é muito melhor ou fantasticamente muito diferente do que a história de muitos brasileiros, muitas pessoas que estão aí na luta e que têm histórias de vidas muito mais dramáticas, muito mais pesadas, mas eu sim, eu sou orgulhoso de estar onde eu estou, de conseguir as coisinhas que eu consegui até hoje, né? Essa minha caminhada, e sim, é muito engraçado ver justamente essa reação das pessoas, principalmente aquela galera que teve contato comigo antes desse meu desabrochar, antes desse meu desencantar, assim, que a medicina me trouxe. Porque quando você olha, eu converso com essas pessoas, eu olho para eles, cara, como assim? Nossa, você é médico? Como é que isso aconteceu, né? Então, a trajetória foi um pouco disso, assim, foi um encontro. Foi uma descoberta, né? E aí realmente isso mudou a minha vida completamente. A gente vai entrar na reta final agora. Eu vou fazer algumas perguntas só para você dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falar essas coisas. Tá? Primeira pergunta que eu vou fazer. Meier. Meier é minha casa, é a capital do subúrbio. Oftalmologia. Oftalmologia é saúde, né? Restabelecer a visão. Para mim, oftalmologia é isso. Família. Família é amor, né? Família para mim é amor. Samba ou metal? Dá para juntar os dois.
Feijoada do Bussunda. Feijoada do Bussunda, pô, é um luxo. Meu amigo, uma das coisas que eu quero trazer para cá é que todo mundo que venha para cá nesse espaço seja abençoado e tenha Amém. fortuna e prosperidade. Eu tenho certeza que a sua vinda para cá vai te trazer fortuna e prosperidade. Amém. E conhecimento, eu sei que você já tem pra caramba. Eu queria dar para você de presente um livro, tá? Com uma dedicatória, eu queria que você lesse a dedicatória desse livro. Esse é um livro do grupo de que eu faço parte, tá? E é um presente que eu estou dando para você. Obrigado. Por causa de um tema que você recentemente, você falou, isso é coisa de energia, eu ia te trazer outro livro. E aí eu peguei o livro sem ver necessariamente para trazer para você. E hoje você me falou que um desafio da sua vida atualmente era ver sobre inteligência artificial. Sim. E eu trouxe para você um livro sobre inteligência artificial. Obrigado, meu. Obrigado mesmo. Um presente, queria que você lesse Claro. Se desse para ler, porque minha letra é ótima. Não. Claro que dá. Para o meu amigo, para o meu grande amigo, irmão, Dr. Andrew Marinho, que você tenha uma caminhada linda, com carinho, Hugo. Muito obrigado. Aqui é o Hugo, Clarissa e Vicente. Muito obrigado. Muito obrigado por abrilhantar esse espaço, senhoras e senhores. Dr. Andrew Marinho no Frozencast. Obrigado. Eu só tenho a agradecer, primeiro, o carinho seu, agradecer a sua amizade, agradecer que eu sou muito grato ao Papai do Céu. Você está presente na minha vida, com certeza. Você, Clarissa. Clarissa também fez fez parte de uma caminhada muito bonita na minha vida também, né, como preceptor. E você foi um cara que esteve do meu lado nos meus primeiros passos de cirurgia. Então, você com certeza me deu essa força, me deu esse apoio para estar onde eu estou hoje. Então, se eu sou cirurgião, você é parte disso com certeza. Você estava lá do meu lado e justamente nesses momentos mais dolorosos e mais angustiantes, né? Então, você estava lá para me dar conforto, para me dar carinho, para me dar confiança. A gente já passou muita coisa junto, a gente já viu muita coisa. Quando todo mundo fala sobre anestesia, você é minha referência. E quando todo mundo fala sobre anestesista, você é o meu anestesista. Não é uma escolha sua mais. E é isso, meu amigo. Eu só tenho a agradecer o teu carinho, a tua parceria, e de ter pessoas na minha vida, pessoas tão bonitas e com uma energia também tão boa. Graças a Deus. My pleasure. Senhoras e senhores, enorme, gigantesco abraço, Dr. Andrew Marinho. Obrigado.